Hoje é a nona época, é a quinta época de letras e a segunda época de letra minúscula. E os temas vão ser o meio urbano, os homens trabalham uns para os outros. A época anterior, né, falava do meio rural. Tinha o Chico Antônio, como é que é? O Chico, não lembro como é que é, Ô, acho que era Chico. Valquíria, esse Oi. semestre do segundo ano? Quer dizer, ainda é isso. Essa letra minúscula poderia ser no segundo ano, mas você pode fazer uma questão do o meio urbano ainda no primeiro ano. Só que é tudo muito, ainda é bem no início, né? Não é uma coisa assim que você vai falar de uma cidade com todos os detalhes, né? É uma geografia ali, sabe? E até num diário de classe a professora coloca como uma geografia, mas ainda é muito rudimentar, é bem, bem no comecinho, né? Obrigada. Tá. Nessa segunda época de letras minúsculas, pode-se exercitar bastante a escrita e a posterior leitura dos textos escritos. O tamanho das letras deve diminuir, dividindo as folhas em três espaços com dois feixes de luz entre eles. Porque a gente começa escrevendo bem grande, né? Cada letra toma um papel inteiro, né? No início. E agora começa a diminuir. Se até agora os conteúdos tratavam mais do meio rural, temos desta vez o meio urbano, a cidade, como tema na formação do vocabulário e da expressão oral, com expressões como o padeiro e a padaria, o sapato e o sapateiro, etc. Os alunos vivenciam a morfologia das palavras, também no poema das perguntas e outros exemplos, porém não se explicam ainda as leis gramaticais. Só se usam estas formas como ocorrem no diálogo. Ainda é a fase de fazer contato com a linguagem viva. Assim também, de forma natural, mostre como a letra maiúscula é usada em nomes próprios. Se o professor usa a letra maiúscula ou qualquer sinal ou forma especial da escrita, sendo ele um exemplo para as crianças dessa idade, elas o aceitam, ainda não o questionam e querem imitá-lo. Diga simplesmente: as pessoas grandes fazem assim. Então, lembrando, né, que essa fase do primeiro, o segundo setênio é a autoridade amada. Então, o que o professor fala, eles aceitam, né, e querem imitar. Então, é sempre bom você falar isso, né? As pessoas grandes fazem assim, porque é preciso. Tem hoje todo um questionamento, né, de igualdade e tudo mais da criança, né? Mas a gente tem que ter clareza que a criança não é um adulto em miniatura, né? Realmente o professor tem uma autoridade, né? Que não é uma autoridade imposta, mas é uma autoridade amada, que se fala, né? É importante isso, eles terem essa. Porque quando eles. Isso não é à toa, né? Essa veneração que eles têm pelo professor é a veneração que eles vão ter mais tarde pelo divino, né? Por algo maior. Então, é importante ter essa noção de que existe algo maior a quem a gente reverencia, né? É ali que começa, né? Sem você impor nada, sem falar nada, mas é o momento que eles estão desenvolvendo o tórax, o coração, o pulmão, o sentimento. Então, o sentimento é muito importante, né? É por isso que nesse momento o mundo é belo. Você trabalha muito com a arte, né? Com a beleza, né? Para desenvolver o sentimento. Então, o primeiro dia. Então, o A eles até já pulam, que é aquela parte inicial, que é o bom dia, e o verso. Aí o B é cantar. Como não é bom mudar todas as atividades de uma vez, escolha uma música cantada em dias anteriores. Se achar bom, pode introduzir neste dia ou no próximo, Viva o Sineiro. Viva o Sineiro da Matriz, viva o Sineiro da Matriz. Todo dia toca contente e feliz
este musical e alegre som. E aqui tem a partitura, que aí é uma coisa simples aqui, né? Com uma flauta você tira muito bem rapidinho essa melodia dessa música. Então, ritmo e movimento. Substituir o andar contando passos pela canção dos tamanquinhos. Com o troque-troque, bater os calcanhares e com o verso ligeirinhos, bater ou andar na ponta dos pés. Mudar a voz segundo o texto. Então, é a canção dos tamanquins. Então, isso é uma roda que você vai fazer com as crianças na sala, né? Vai circular, né? E isso é muito legal, porque eles pegam todos os movimentos, gestos, fica bem bonitinho mesmo. E isso você pode, assim, no final de época, fazer uma apresentação na escola, chamar os pais, né? Alguma reunião de pais, tal. Então, eles apresentarem, isso é bem legal. A canção dos tamanquinhos. Troque, 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 troque. Ligeirinhos, ligeirinhos. Troque, 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 troque. Vão cantando os tamanquinhos. Madrugada. Troque, troque. Pelas portas dos vizinhos, vão batendo. Troque, troque. Vão cantando os tamanquinhos. Chove. Troque, troque, troque. No silêncio dos caminhos, alagados, troque, troque. Vão cantando os tamanquinhos e até mesmo troque-troque. Os que têm sedas e arminhos sonham troque-troque-troque com seu par de tamanquinhos. Dicção. Para retomar o ra-ré-ri com variações tra-tré-tri, frá-fré-fri e ó, para não é. Dicção. Pode retomar o ra-ré-ri-ró-rua que é aquele perua no meio da rua, né? Com variações tra, tre, tri, tró, trua, pitrua no meio da trua. Então, vai dar uma coisa engraçada, né? Fra, fre, fri, fró, frua, frua no meio da frua. Então, você vai trabalhando a dicção, porque, inclusive, começa, né? Pra, tra, né? Você vai trabalhando bem a dicção. E praticá-las articulando de forma exagerada, para tornar mais ágeis a língua e os lábios, com sons que aparecem no diálogo e na escrita. E a própria canção dos tamanquins é troque, 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 né? Então você exagera mesmo para trabalhar bem a dicção. Recitar. É melhor repetir um poema conhecido e introduzir um poema novo nos dias seguintes. Tem um livro da Ruth Salles, que tem muitos poemas muito legais de assim, tanto tem de matéria que você pode dar, como se você vai falar da água, tem da árvore, tem da época da primavera, tem muitos poemas. A Ruth Salles, ela começou sendo mãe Waldorf, e quando descobriram que ela fazia, que ela era poetisa, aí ela começou a fazer, e os professores encomendavam para ela, eu quero minha época de substantivo, e ela fazia um verso de substantivo, eu quero minha época de verbo. Então, assim, é um livro dela, ela é muito legal, ela é já falecida, né? E vale a pena ter o livro da Ruth Salles. Tem muitas coisas, assim, até o quinto ano você pode usar esse livro, ela tem muitas coisas, tem uma coisa do ritmo, que é que tem o ritmo dentro do poema. Então, tem uns que tem assim, ó, curto, curto, longo, curto, curto, longo, e tem outro que é o contrário, é longo, curto, curto, longo, curto, curto. E aí no próprio poema vai ter e tem um nome que eu nem sei todos os nomes, e com isso você trabalha assim, uma classe muito agitada, você vai dar um que é longo, curto, curto. Eu não lembro agora qual que é qual. Mas uma classe mais Métrica, pacata, nome? métrica, isso. Mas tem cada troqueu, cada tipo de ritmo desse dentro do poema tem um nome. E aí, conforme você quer trabalhar uma classe mais agitada, uma classe mais pacata demais, entendeu? Você pode usar esse
esses poemas dela. É muito legal. Como é que Bom, chama o livro, Valquíria, dela? poesias na escola, não. Eu vou procurar saber, Ruth Salles. Eu acho que ela não só tem esse livro, eu não sei se ela é tradutora, ela foi tradutora, né? Então tem muitas coisas dentro da antroposofia que você encontra o nome dela como tradutora, mas eu creio que ela só escreveu esse livro. Mas, enfim, Ah, eu tá. vou Eu procurar. conheço ela, eu sigo lá também a Escola Ruth Salles, mas o livro eu não sabia. Você conheceu o quê? Só deve ter esse. Eu sigo lá a escola, sabe? Ruth Salles, que tem o nome que leva dela, né? Sei. Ah, que legal. É, mas é bom ter o livro. O É, livro dela é bem legal. Bom, é. aí C. Recorde algumas atividades da semana anterior e alguma ocorrência, se houver, no fim de semana do fim de semana e do domingo. Isso é bem legal de fazer nas segundas-feiras, geralmente, de perguntar como é que foi o fim de semana. Você só precisa tomar cuidado, porque assim, às vezes um quer contar o fim de semana inteiro, então você precisa saber como levar, porque senão você vai a aula inteira só contando como foi o fim de semana, né? Eles gostam muito de contar. E, e aí ficar ligado nessa hora, porque tem aquele que é mais quietinho e vai ficar quieto e não vai, mas você fazer com que ele se expresse também, falar com ele também, né? Conversar com ele. Então, nesse primeiro dia da segunda época da letra minúscula, faça a recordação do alfabeto. Os alunos o cantam enquanto você mostra as letras correspondentes no quadro, um cartaz na parede. Isso é sempre bom você ter esse cartaz na parede. Você tem de letra maiúscula, de letra minúscula, aí dos dois, para eles identificarem o azão e o azinho, né? E eu geralmente ponho a imagem daquilo que trouxe a letra, né? A arara. Então, o A foi a arara, você desenha uma arara pequenininha ali, mais para estar memorizando, né? E eles recordando de como é que aprenderam. O diálogo constará de um relato e de conversa sobre os moradores de uma cidade. Escolha o tipo de cidade conforme o lugar onde fica a sua escola. Se você quer apresentar personagens que imagine como moradores desse lugar, pode descrevê-los praticando algum ofício ou profissão. Ou, por exemplo, você pode relatar que o doutor Henrique vem para a cidade e que na biblioteca ele se encontra com o dentista, doutor Júlio, irmão do Chico Antônio da Chácara, e desta forma relacionar a cidade com as personagens conhecidas. Os alunos poderão nomear edifícios, etc., que se encontram na cidade. Você conduz as contribuições a um ponto central de referência, como, por exemplo, a Praça Central, em torno da Igreja Matriz. Então, eu queria só chamar a atenção. Ele fala aqui do ofício e da profissão, né? Profissão é terceiro ano, tá? Então, é uma coisa que, quando chega no terceiro ano, as crianças vão aprender profissão e começa com as profissões primordiais, que é o padeiro, o ferreiro, o caçador. Agora a gente não tem o caçador, né? Mas antigamente tinha o caçador, era uma profissão, né? Mas, enfim, essas profissões que são primordiais e tem toda uma coisa que é assim, que tem o sagrado de cada profissão, sabe? Assim, o ferreiro não era assim, ele vai cavocando a terra e tirava ferro. Tinha todo um preparo, ele se banhava antes com ervas, pedia licença, era um ritual para ele entrar na terra e tirar. E é bom que você passe isso para as crianças. Agora, aqui, ainda é primeiro ano, ela cita essas profissões, eu estou chamando a atenção, porque, como eu falei, esse livro vai até terceiro ano, você não vai aprofundar muito num primeiro ano, mas só saber que é isso. Num terceiro ano, são as profissões. E aí tem todo um estudo mesmo que você tem que fazer de cada profissão para passar para eles e falar as primordiais, porque hoje em dia tem o coaching. O que é um coaching, sabe? Assim, tem aquele que mexe com o computador, então, assim, mas é importante de ter as profissões primordiais, é importante eles saberem porque de onde veio tudo, né? De onde começou o pastor, né? Que criava
cabras e tirava o leite das cabras e criava os carneiros e usava lã. Tem todo um processo no terceiro ano que a gente estuda, que vai com a criança e ela vive todo o processo da lã. Tosa a lã, lava a lã, depois carga a lã, fia, né? E faz alguma coisa com essa lã. Então, tem todo um processo que a criança acompanha, ao mesmo tempo do pão, né? Ela planta o trigo, ela colhe o trigo, bate o trigo, moe o trigo, faz a farinha, faz o pão, né? Então, isso tudo é legal de fazer a criança vivenciar nesse terceiro ano. Bom, continuando. Importante, se sua escola fica num bairro periférico de uma cidade grande, São Paulo ou outra, é melhor você usar exemplos de alguma cidade menor, mais fácil de descrever. Haverá na praça central árvores frondosas com bancos para sentar, a banca do jornaleiro, etc. Aos domingos vem o sorveteiro e o pipoqueiro, esperando os fregueses, que não faltam. Você pode descrever a vida nessa praça aos domingos. O doutor Henrique vai à missa com sua mãe. A igreja tem uma torre com um relógio e os sinos. Os vitrais coloridos dão um tom misterioso ao interior. Há várias imagens de Nossa Senhora e outras. Joãozinho, o filho do cineiro, gosta de olhar as imagens de São Jorge lutando com o dragão, de São Miguel Arcanjo e de São Francisco pregando aos passarinhos. Também há uma imagem de São Martinho partindo seu manto para agasalhar um mendigo. Então, aqui está citando os santos, né? E agora os santos já é segundo ano, tá? No segundo ano a gente estuda as lendas e os santos. Então a gente conta histórias de santos. E aí ele está citando aqui, né? Talvez a igreja que você queira descrever não tenha imagens de santos. Lembre-se que você deve relatar aquilo que acha certo. As crianças aprendem melhor se sentem que você acredita naquilo que lhes conta. Se não conhece igreja, vá conhecer algumas e veja o que possa interessar a seus alunos. Além da ciência e da arte, a religião é uma força cultural e continua sendo um alimento procurado por muitas pessoas em nossos tempos sem rumos. Por outro lado, a vida religiosa pertence ao íntimo de cada indivíduo, e por isso não seria o caso de falar da igreja como se desse uma aula de religião. A igreja é uma imagem forte para a criança, e na descrição de um povoado e de uma cidade típicas, não seria correto ignorá-la. Então, esse parágrafo aqui tem bem uma importância, né, nos tempos atuais que a gente está vivendo. Existe muita controvérsia, né? Escola laica e tal. Então, assim, você não vai dar uma aula de religião, não vai falar de religião para nenhuma criança, mas não deixar de dar essa importância para a igreja, da mesma forma o que eu falei aquele momento, né, da reverência com o divino. Então, assim, não deixar de colocar, embora você esteja ensinando uma religião, mas dessa importância que tem um algo maior, né? No caso da igreja, ele coloca como uma coisa cultural. E é cultural, né? Todo mundo, de um jeito ou de outro, tem a sua religião, ainda que nunca vai em nenhuma igreja, mas tem sua forma de religar, né? De ligar com o divino, né? De alguma forma. Ainda que não chame de divino, né? Mas é importante ter essa ligação, né? Eu vejo gente criticando, falando, às vezes tem gente que fala assim, antroposofia não, porque fica passando essa coisa de religião e tal. E não é, você não dá uma aula de religião necessariamente, né? Mas digamos assim, o próprio esse ensino ele é religioso, sabe? Assim, o ensino em si é uma coisa espiritual que você faz, né? Que você está dando. Então você não tá ensinando uma religião, mas não está deixando de alimentar a alma da criança, né? As lendas tradicionais dos homens piedosos chamados santos são um alimento formativo importante para a criança de 7 a 9 anos.
Se você os menciona no relato sobre a igreja, pode acrescentar que no fim da aula você contará a história de um deles. No fim do relato e do diálogo sobre a cidade serão formadas as frases para a escrita. Por exemplo, a igreja está na praça, a praça está na cidade. Então, você vê, ele fala aqui, né, dessa idade de 7 a 9 anos, que é importante na formação da criança. Os homens piedosos que são os santos. Porque, por exemplo, São Francisco é o que você pode contar, porque foi um ser humano que viveu, né? A história dele não é mentira. E assim, não é, é isso, quando você conta para a criança a história de um homem que foi um ser humano, né? Que abdicou da sua riqueza e foi fazer o bem para as pessoas, isso está alimentando a alma da criança com alguma coisa que é boa. É muito melhor do que ela estar jogando um joguinho de videogame, que ela está no celular, está assistindo um filminho, entendeu? Alimenta muito mais a criança, né? É necessário repetir as frases antes de escrevê-las, assim como foi feito nas épocas anteriores. Nesta época, haverá frases com mais palavras, e as crianças devem vivenciar cada palavra separada, além da melodia e do ritmo natural da frase inteira. Para isso, bata palmas para cada palavra, quando repetir a frase, e peça que os alunos digam quantas palavras cada frase tem. Para a escrita deste dia, a folha ainda é dividida em duas partes pelo feixe de ouro no meio, como foi feito na primeira época de letras deste semestre. Então, vou mostrar aqui. Está vendo? A igreja está na praça, a praça está na cidade. Conte a história de São Martinho ou uma história à sua escolha. Então, São Martinho. Há muitos e muitos anos, havia no grande Império Romano um capitão guerreiro que levava seus homens a conquistar mais terras. Quando seu filho nasceu, ele se dedicou ao deus guerreiro Marte. E assim, a criança recebeu o nome de Martinius, que quer dizer pequeno Marte. Seu batismo foi assim: tendo sido aceso um fogo de sacrifício no altar do deus Marte, o pai fez com que nele tocasse a ponta de sua espada até que esta ficasse em brasa. Em seguida, passou 3 vezes acima do menininho, exclamando seu nome: Martinus, Martinus, Martinus. Martinho herdou a coragem do pai e o bom coração da mãe. Ele não suportava que maltratassem os animais. Certa vez, vendo os meninos malvados amarrarem as pernas do sapo na lagoa e se divertirem com os movimentos desajeitados dos pobres animais, gritou: Parem com isso! Os animais sentem dor como nós. Lutando com os meninos, a raiva lhe deu força e ele os jogou um por um no lamaçal. Martinho ouviu falar dos cristãos, pessoas que achavam que todos os homens eram irmãos e irmãs. Tendo ficado curioso, acabou por achar um dia o templo onde os cristãos se reuniam, e um deles lhes contou do Mestre, que morrera na cruz em Jerusalém e ressuscitara do sepulcro no terceiro dia, e que desde então andava aqui na terra como ajudante e consolador invisível, despertando o amor no coração das pessoas. Martinho sentia esse amor pelos homens, pelos animais e por toda a criação. Mas seu pai era um militar importante. E assim o filho teve de aprender o ofício de cavaleiro guerreiro. Aprendeu a atirar com arco, a lança, a cavalgar, a conduzir a biga e a lutar com a espada. A vida de um soldado era uma vida dura, de luta e de prova de resistência. Num inverno muito frio, os cavaleiros receberam uma manta quentinha, que os protegia do vento, da chuva e da neve. Era tão grande que cobria também o cavalo. Um desses dias de inverno, de vento gelado, Martinho percebeu de repente uma figura à beira do caminho.
Estava sem agasalho, apoiado numa pedra e tiritando de frio. Tendo Martinho chegado mais perto, o mendigo levantou-se, estendeu-lhe a mão e olhou com olhos arregalados, sussurrando umas palavras que o vento levou. Martinho tirou a manta dos ombros e, com a espada, cortou-a ao meio. Entregou metade ao mendigo, que, agradecendo, envolveu com ela seu corpo gelado. Martinho cobriu-se com a outra metade e continuou seu caminho. À noite, mergulhado em profundo sono, Martinho ouviu chamar seu nome. Sentiu-se envolto em luz e viu dois anjos levando aquela metade de sua manta que ele dera ao mendigo, e o semblante deste lhe apareceu, com os olhos permeados de luz. Uma voz então disse: Martinho, você deu calor e amor ao aflito. Todos os homens são meus irmãos. Ao acordar, Martinho sentiu um grande calor emanando do seu coração, calor que nunca mais esfriou. A partir desse dia, ele se tornou um cavaleiro cristão e, em vez de couraça, ele vestiu uma simples túnica de peregrino. Em vez de lutar com a espada contra os inimigos, levou-lhes a mensagem de amor do irmão de todos. Certo dia, andando pelo caminho, foi assaltado por ladrões que ficaram furiosos porque ele não tinha dinheiro nem joias. Amarraram-no e disseram: Vamos vendê-lo por um bom preço, ele parece ser forte. E o deixaram numa caverna, com um deles de guarda, enquanto os outros prosseguiram assaltando os viajantes. Martinho começou a contar ao seu guarda a respeito do Filho de Deus, que fora sacrificado juntamente com dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Contou como um deles abriu seu coração endurecido e nele recebeu as palavras de Cristo. Essa narrativa tocou o coração do ladrão que o guardava, e este desamarrou-o e o soltou. Martinho continuou com sua missão de levar a mensagem de amor do irmão de todos. Ele morava numa simples choça, e os sofredores, os doentes, os bons e os maus iam ter com ele e recebiam conforto e nova coragem para a vida. Como já não tinha manta ou riquezas para distribuir, ele doou as ricas dádivas de amor caloroso do seu coração. Bonita a história, né? Muito bonita. E é isso, então, assim, você vê que passa essa mensagem, né, de amor mesmo, sabe, de ser humano. Então, assim, quando a gente vê hoje, né, o momento que a gente está, a, né, quantidade de gente passando fome, morando na rua, então assim, muita gente passa direto e nem vê, não percebe, ou tem aqueles que falam que nem vê, não vejo gente passando fome, né? Então, despertar na criança esse sentimento de humanidade na escola vai muito mais além do que ensinar a criança a ler e escrever. E você não vai deixar de ensinar a ler e escrever, mas até ensinando a ler e escrever, né, trazendo esse tipo de história, esse tipo de sentimento, né? Como eu falei, eles estão desenvolvendo aqui o coração e o pulmão, eles estão desenvolvendo os sentimentos nessa faixa etária. Então, vamos dar para eles virtudes, sabe, humanas, né? Os valores humanos para as crianças estarem. É isso, é de criança que a gente vai ensinar esses sentimentos, né, para desenvolver nas crianças, né? Bom, temos 7 minutos ainda, dá para ler mais um pouco. O segundo dia. B. Cante Viva o Cineiro. Movimento. Troque, troque. Dicção. Novo vocabulário usado nesses dias a encontro das consoantes que podem ser praticadas nesta parte. Exemplos: troque, igreja, praça, flores, frondoso, comprar. Pratique gra, gre, gri, gro, gru. Pra, pré, pri, pró, pru. Flá, flé, fli, fló, flu. Frá, fré, fri, fró, fru. Nesses dois últimos, marcar bem a diferença da posição da língua
para dizer o flá e o frá. E compare o trá, tré, tri com o prá, pré, pri e o frá, fré, fri. Emitir esses sons deve ser algo leve e agradável. Eles devem ser pronunciados devagar e rápido e devagar outra vez. Também em grupos, assim. Grupo 1 diz gra, gré, gri, gró, grua, pigrua no meio da grua. O grupo 2, pra, pré, pri, pró, prua, piprua no meio da prua. Grupo 3, trá, tré, tri, tró, trua, pitrua no meio da trua. E o grupo 4, frá, fré, fri, fró, frua, frua no meio da frua, sucessivamente. Depois, todos os exercícios com L no lugar do R, glá, glé, gli, etc. A parlenda com cada grupo de sons pode ser dita apenas assim, gra, gré, gri, gró, grua, sem o perua no meio da rua, que só é dito de vez em quando como surpresa. Exemplo como surpresa, pra, pré, pri, pró, pru, prua, piprua no meio da prua, etc. Recitação. Você diga, hoje vamos aprender a dizer o poema dos sinos de cada semana. Diga uma estrofe e os alunos repetem na inteira. Soa, sino, soa, badalada boa. Canta até bem longe, é domingo hoje. Soa, sino, soa, badalada boa. Canta a terra inteira, é segunda-feira. Soa, sino, soa, badalada boa. Canta a terra inteira, hoje é terça-feira. Soa, sino, soa, badalada boa. Canta a terra inteira, hoje é quinta-feira. Soa, sino, soa, badalada boa. Canta a terra inteira, hoje é sexta-feira. Soa, sino, soa, badalada boa. Canta até bem longe, sábado é hoje. Você pode ainda dizer, que mais dizem os sinos? Há um segredo que pouca gente sabe. Num desses dias, vamos aprender um verso que fala desse segredo. Bom, aqui também está falando dos dias da semana, e os dias da semana é para também na época, nos 8 anos, no segundo ano. Bom, agora mudou tudo os nomes, né? Mas é 8 anos de idade, tá? Se chamar de segundo, de terceiro, é 8 anos de idade, que vem o tempo. Porque a ideia é assim, a criança vem encarnando, né? Com 7 anos, ela ainda está naquele mundo de sonho, como se, um pouquinho depois do primeiro setênio, né? Mas com 8 ela já vem chegando mais. E o tempo é isso, é alguma coisa que ainda não é o concreto da Terra, mas já não é completamente abstrato, né? Então a criança, então com 8 anos é o tempo. Aí com 8 anos você vai ensinar os dias da semana, os nomes dos meses, as estações do ano, as horas, o relógio, os ciclos, de uma maneira geral, o ciclo da água, da chuva que cai. Isso tudo é 8 anos de idade, matéria de segundo ano, tá? Dá para ler mais um pouco. Recorde o relato sobre a cidade. Cante o ABC e leia as frases que escreveram no dia anterior. Isso é sempre importante, gente. Nas escolas Waldorf é até bom, às vezes eu fico com vontade de ter um quadro que é um tríptico, porque você precisa, aquilo que você escreveu no dia, você precisa usar no dia anterior para as crianças lerem na lousa, e também ler no seu próprio caderno. E às vezes você apaga para pôr uma outra coisa, aquele tríptico é ótimo, porque você escreve de um lado, do outro, desse lado, tem o do meio, então você tem um jogo, sabe, assim, para usar com várias lousas, digamos assim, né? Eu passo bem apertado com uma lousa só, porque é isso. Depois você tem que apagar e apagar com o giz de o giz de quadro, que é esse bem colorido. Não é um apagar tranquilo, você precisa passar um pano úmido, e aí tem tempo para secar, então fica meio atrapalha, né? O ideal é você ter mesmo essa lousa que você pode, sabe, assim, escreve aqui, ó, colar e fica na lousa, porque você sempre vai, no dia seguinte, ler o que você escreveu no dia anterior, né?
Então, vamos lá. Continue o relato sobre a praça, dizendo como é agradável sentar num banco à sombra das árvores frondosas e conversar com os amigos. As crianças gostam de correr e de se esconder atrás das árvores. Elas chupam sorvete e comem pipoca ou milho verde. Na padaria da esquina, o padeiro vende seus pãezinhos e um pão doce delicioso. Ao entardecer, os sinos na torre da igreja soam com seu badalar alegre. O grande relógio da torre toca as horas para todo mundo ouvir. Frases para preparar a escrita. O relógio é grande, o sino da torre soa, o sineiro toca o sino, o padeiro vende pão doce, etc. Observação. Neste segundo dia da época, é melhor ainda escrever em 2 linhas. Os alunos podem escrever o sorveteiro numa linha e o pipoqueiro na outra. E você cuide para que eles ponham as letras da palavra bem juntinhas uma da outra para caberem numa linha. Pratique-o você numa folha. Porque é isso, a criança não tem ainda muita noção, né, da distância das letras. E eu sempre falo assim, então, por exemplo, o pipoqueiro, né, o o é uma palavra